Como os nutrientes chegam até as raízes? Essa chegada pode ocorrer por meio de três formas, que são denominadas de difusão, interceptação e fluxo de massa. Vamos falar primeiro sobre o que é o fluxo de massa. Por meio desse processo, o nutriente ele vai ser carregado de um local que tem maior potencial de água, esse local então é o solo, para um de menor potencial de água próximo à raiz. E no caso ali próximo à raiz, o potencial de água ele é menor por causa da corrente transpiratória, que faz com que a água sempre esteja com potencial menor ali na região próxima à raiz. Essa tabela mostra a contribuição relativa da interceptação radicular, fluxo de massa e difusão no fornecimento de nutrientes para as raízes de milho. Então, observem que para nitrato, está mostrado nesses retângulos em vermelho, cálcio, magnésio, sulfato e sódio, a maior parte é fornecida por meio do fluxo de massa. Então, esses nutrientes, eles chegam preferencialmente por meio de fluxo de massa. A gente pode observar que por meio de difusão aqui não ocorre. Tem uma certa contribuição por meio da interceptação radicular, mas a maior parte chega até as raízes por meio do fluxo de massa. Esse tipo de via, de processo, ele ocorre para nutrientes que têm alta mobilidade no solo. Então, outro processo pelo qual o nutriente pode chegar até a raiz é denominado de difusão. E nesse caso, o nutriente ele entra em contato com a raiz quando ele sai de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. No caso, por exemplo, do H2PO4, ele estabelece ligações com alguns cátions presentes no solo e isso torna imobilizado. Dessa forma, é muito difícil ele ser carregado via fluxo de massa. Então, predominantemente, ele é transportado para a raiz via difusão. Aqui a gente tem aquela tabela novamente, né, mostrando a contribuição de cada um dos processos para que o nutriente chegue até a raiz. Então, observem, né, que para H2PO4 e para o K, o potássio, a maior parte, né, ocorre, a maior parte do transporte ocorre aqui por meio, então, da difusão. A contribuição dos outros dois processos ela é bem menor. E o último processo, né, pelo qual os nutrientes chegam até as raízes é a interceptação radicular. Nesse caso, ocorre a interceptação dos nutrientes pelas raízes quando elas estão crescendo. Esse processo ele contribui muito pouco para que o nutriente chegue até a raiz. Conforme a gente pode observar aqui, né, nessa tabela. Em comparação ao fluxo de massa e à difusão, a contribuição da interceptação radicular ela é muito baixa.